Fala galera, quem fala é o Diogo Araújo, bora lá. Pós-jogo de Vasco 0, Palmeiras 3, ou na verdade Palmeiras 3, Vasco 0 que foi lá. Revoltado por várias situações me irritaram nesse jogo de hoje. Vim aqui pra fazer um pós-jogo. Super revoltado, super revoltado. Por quê? Comecei pela escalação. Vou puxar aqui a escalação do Vasco de hoje, ó. A escalação do que eu acho que entrou hoje, a enfrentar o Palmeiras foi Léo Jardim no gol. Nas laterais, Pumita, Rodrigues e Paulo Henrique. No meio, Hugo, Tietê e Coutinho. No ataque, Nuno, Ryan e Verratti. Por que eu já começo a ficar revoltado aí? Você me perde o Carlos Cuesta e você me tem no elenco Maurício Lemos pode estar mal, mas muito melhor que o Lucas Oliveira. E o Freitas também melhor que o Lucas Oliveira. Gente, o Lucas Oliveira não consegue ser titular. Nem vamos botar assim, do esporte que tá mal no campeonato, ele seria titular. Seria titular. E aí você me bota um cara desse em campo. Um cara desse em campo. Dos 3 gols do Palmeiras, 2 ele teve participação direta no gol pra merda. E no terceiro ele não tem a participação direta, mas ele também erra, ele também falha. Então, brincadeira, palhaçada a partida que fez seu Lucas Oliveira e seu Diniz de botar ele em campo. Porque você tinha como, você podia recuar o Hugo Moura que ele faz, e o Hugo Moura bem na zaga, ele pode recuar, o Hugo Moura faz bem a zaga. Ou botar o Maurício Lemos, mas não. E o Freitas, e o Lucas Freitas. Mas não, a cabeça mirabolante de início acha que o Lucas Oliveira é a solução, que todo jogo tem que entrar. Parece que ele é cadeira, parece que ele, eu acho que parece que ela tá no contato dele lá. Todo jogo o Lucas Oliveira tem que entrar de qualquer forma. E quando não tiver o titular, ele que é o titular da posição. Parece que é isso, porque não dá pra entender esse Diniz botar essa bosta de Lucas Oliveira em campo. Com todo respeito à pessoa, mas jogador ele é o fraquíssimo, não é jogador de Vasco. Fraco, horrível. Dos 3 gols do Palmeiras, ele falhou. Nos 3, 2 diretamente e 1 indiretamente, mas falhou. Nos 3 gols do Palmeiras, ele falhou. Nos 3 gols do Palmeiras, ele falhou. Agora eu vou ter que voltar aqui no assunto agora, que entrou em discussão essa não vou dizer semana, foi nesse 2 dias agora. Que muita gente diz que tem a ver, outros dizem que não tem nada a ver. Eu não sei, não fui procurar fundo pra saber. E tendo ou não tendo, eu acho que foi totalmente errado o que foi feito e o momento. Sai a notícia que o Vasco, na recuperação judicial, pega 80 milhões de reais com a Crefisa, que é não é dona do Palmeiras, mas é Palmeiras. É o Lamarck, é Palmeiras. Aí você já faz que você comete 2 erros. Primeiro erro, que é o erro pontual, que é o quê? Vai todo mundo achar que o Vasco vendeu o Palmeiras. Obviamente, vai todo mundo desconfiar. O Palmeiras pega o Vasco agora. No Allianz Parque, pega o Vasco agora. A partida do Palmeiras precisa de vitória para encostar no Flamengo, porque perdeu no último jogo. O Vasco vem embalado. Bum, sai a notícia. Vasco pega 80 milhões de Palmeiras. Na mesma noite, bum, 3-0 Palmeiras. É normal a torcida começar a acreditar que foi o quê? O Vasco vendeu o jogo. É normal. É super normal a torcida acreditar nisso. Eu não. Como é que eu posso dizer? Eu não julgo a torcida, não. Eu também comecei a ficar começando a acreditar em teoria da conspiração. Que é muito, muito estranho você ter pego 80 milhões com um time que você vai enfrentar e nesse mesmo dia, pum, 3-0 pra esse time em cima do teu time. Tu vai achar estranho. E tipo assim, não é só achar estranho, mas teve muito erro que era de parecer que era de sacanagem. Era passe torto, estranho, era passe aqui na frente, tipo assim, 2 metros, tu errando, o jogador errando, era inversão que não precisava aleatória num lance estranho, era lance pra puxar pro gol, o cara cruzando pro outro lado torto, pra nada, parecia que foi feito estranho. Não quero acreditar que tenha sido isso, mas se foi, o seu Pedrinho é um grande babaca, um grande FDP. Porque o time do Vasco vem bem no jogo, veio, mas ainda não tá livre de rebaixamento, não tá tipo, acabou, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não tá. E aí ele me entrega um jogo desse, me entrega um jogo. Era um jogo pro time ganhar, o time de fato ganhar moral e subir. Porque empatamos com o Flamengo, ganhamos do Bahia, ganhamos do Cruzeiro e era o quê? Empata ou ganha do Palmeiras? Pô, o time ia voar. Aí ele me entrega um jogo desse, se for verdade. Ele me entrega a partida assim, Palmeiras, me dá vamos negociar aqui, você leva o jogo e eu ganho dinheiro. É legal, né? Que aí entra o segundo fato. Que aí você acabou saindo, ó. Que pro Vasco, que realmente foi isso, só um tiro pelas costas. Por quê? Mostra pros jogadores que o Vasco tá tendo que pegar desesperadamente um dinheiro aí pra fechar o ano e mostra pro jogador.
será que eu não vou ganhar eu não vou receber dinheiro? Porque eu acho que tem que correr buscar um dinheiro ali pra poder pagar meu salário de agora. Aí será que eu vou ganhar de novo ano que vem? Será que eu continuo no Vasco? Porque meu salário, ele acabou de ferrar com o clima do clube, com o clima do elenco. Que pode ser outro motivo do time ter ido mal hoje, porque ele acabou de quebrar com o clima do elenco. Ele fez, não faz sentido ele ser isso daí. Agora ele vai ter que pagar essa dívida aí mais pra frente aí. Ele ferrou com todo o clima do elenco do Vasco que ele acabou de destruir. O clima inteiro do elenco. Ele quebrou o clima do elenco do Vasco. Quebrou. Analisando mais parte do jogo aqui, vamos analisar aqui vamos botar assim, no final das contas era mentira e o Vasco perdeu porque jogou mal. Diniz errou feio na escalação. Já expliquei que ele tinha o erro da zaga dele que ele fez. Outro erro é o Diniz ir de peito aberto contra o Palmeiras no Allianz Parque. É pedir para tomar o que ele tomou, que era contra-ataque, bola nas costas do zagueiro, bola vindo. Aí eu falo, Lucas Oliveira foi mal? Foi. Horroroso? Foi. Não é pra assistir do Vasco? Não. Não pode mais pisar em campo em São Januário, nem em outro estado de vestir a camisa do Vasco? Não pode. Mas aí, ao mesmo tempo, o Diniz botou toda a zaga do Vasco em risco. Porque ele meteu, tô nem aí, Palmeiras, não tô nem aí. Vai pra cima do Palmeiras, tenta marcar pressão e vão. O que o Palmeiras fez? Veiga lançamento pro Roque. Não sei o que, lançamento pro Flaco. E ficou o Palmeiras nisso aqui. Você pode ver que os 3 gols do Palmeiras foi lançamento direto pro ataque. Lançamento direto. Até quando? Até quando lançamento direto, sem parar? Ó, os caras fazendo lançamento. Até quando? Aí, a nossa sorte foi que o Palmeiras não aproveitou todas as chances. Se o Palmeiras tivesse aproveitado tudo que teve de chance no ataque, era papo de 7, 8, 9 hoje. É que o Palmeiras perdeu chance, teve gol no lado, porque senão era 7, 8, 9. Então vamos tomar cuidado, vamos se preparar, Diniz, porque você não tá tendo variação de jogo. Tem que se adaptar ao adversário. O Palmeiras é um time que tá jogando em casa, é um time que pressiona, é um time muito melhor. Se fecha, marca direitinho, bloco baixo contra o Palmeiras. Que é uma forma que você tem que jogar inteligente. Né? E como nem você fez com um bobão, idiotão, vou pra cima mesmo e taca o time embora, vai tudo pra frente. Você se perde. Você deixar o Verratti em campo e Coutinho tomando 3x0 do Palmeiras, outra burrice. Porque se você tomando 3x0 do Palmeiras em casa, ou você fecha a casinha pra não tomar mais, ou você coloca jogadores de velocidade no contra-ataque pra tentar buscar alguma coisa. Um David, sei lá, o Andreas Gomes, mas ele você tomando 3x0 do Palmeiras no primeiro tempo, assim, em fração de segundo, assim, ó. E você me deixa com o time Verratti em campo? Coutinho até tenta deixar um pouquinho mais de tempo. Agora, Verratti, quando você viu que a vaga foi o brejo, o time tava uma merda, não tava conseguindo fazer nada, tinha que sacar o Verratti. Aí, se você botar volante, ponta, aí pra mim, ó, pouco me importa. Mas o Verratti não podia mais estar em campo quando tomou o terceiro gol. Quando tomou o segundo, já não era pra estar mais. Quando viu que a vaga foi o brejo, o time tava tomando pressão, já era pra tirar ele. Já era pra mandar ele embora. Tchau, vaza, sai. Já era pra ter mandado tirar ele. Não vem boa fase o Verratti, não vem bem, não faz um bom jogo. Aí eu falo, o que o Diniz fez nos últimos 7 jogos do Vasco? Se adaptou ao adversário e o time começou a corresponder bem. O único dos 7 jogos que o Vasco não fez isso foi quem? Foi Ceará e tomou aquela gol no final. Com erro defensivo, por erro do Diniz na hora de substituição. Os outros jogos do Vasco foi bem porque se adaptou bem ao adversário, se adaptou ao Flamengo bem, se adaptou bem ao Bahia com a menos, se adaptou bem aos adversários. Mas se adaptou bem aos seus adversários nos últimos jogos. Se adaptou bem ao Cruzeiro. Hoje o Diniz voltou a ser aquele Diniz lá, do antes dessa sequência, do Diniz antes da parada. Foi aquele Diniz que tá nem aí pra nada. Que, tô nem aí, se o adversário joga assim, joga aí X, eu vou jogar na minha forma, e se der errado, vou tentar forçar até a minha forma dar certo. O que ele acha que funciona assim. Ele acha que o futebol funciona assim, que você mantém a sua estratégia mesmo perdendo o jogo. Posso estar tomando 5x0, vou manter a estratégia que vai dar certo uma hora. Ele acha que funciona, ele acha que isso existe, ele acha que o futebol funciona assim. Diniz é maluco, não dá pra entender. Domingo contra o Vitória, aí que é o jogo pro Verratti, porque o jogo eu acho que vai pra cima, o jogo eu acho que vai dominar, vai ficar ali na cara do gol, vai ter muito cruzamento, muita chance de gol, aí é um bom jogo pro Verratti. Eu tô logo vendo ele querer tirar o Verratti. Porque eu falo, mas vocês não pediram pra tirar o Verratti do time, porque o Verratti tá atrapalhando? Porque o Diniz, ele vai meter essa, mas ele esquece que jogo de hoje especificamente, não era jogo pra ele, enquanto que o jogo do próximo domingo é um jogo que é pro Verratti. Ele não entende que o Verratti não é um jogador pra jogar
38 jogos. Um jogador pode jogar em partidas específicas. Por exemplo, um Vasco e Juventude São Januário, um Vasco e Bahia São Januário, sei lá, é um Vasco e agora Vitória São Januário, Vasco Esporte, Verrete. Agora, Vasco e Palmeiras fora, Vasco e Flamengo Maracanã, Vasco e Corinthians Neoquímica Arena, Vasco e Inter lá no Beira-Rio. Não pode botar Verrete em campo. Não pode botar Verrete em campo de titular. Se for botar nesses jogos o Verrete pra jogar, nem que for o quê? O Verrete vai entrar no segundo tempo ali, finalzinho ali, pra fazer uma pressãozinha com o time, eu acho que ali, buscando o gol ali na pressão, ou no segundo tempo ele entra, vendo que o Vasco tá precisando de um cara de área pra fazer o gol, beleza. Mas vir titular em jogos desse, fora de casa, contra um adversário de alto de tabela, ou que tem um fator casa muito bom, não pode vir de Verrete, de titular. É dar um tiro no próprio pé. É dar um tiro no próprio pé. Diniz errou em colocar Lucas Oliveira ao invés de Freitas ou... Ele tinha 3 opções pra botar na zaga. Lucas Freitas, que pra mim era a melhor opção. O Hugo Moura, que também é uma boa opção, mas o Hugo Moura agora é mais volante agora. De novo, voltou a ser volante de novo. E o Maurício Lemos, que apesar de tá vindo uma fase, qualquer um é melhor que o Lucas Oliveira. Então o Lemos seria. O Lemos é uma perna melhor que o Lucas Oliveira em campo. Hoje foi uma palhaçada que o Lucas Oliveira fez em campo hoje. Eu acho que foi a pior atuação de jogador que eu vi do Vasco. Eu vejo o Vasco, uma assim, que eu entendo de futebol, uma assim, de lá pra cá, eu só peguei Vasco de merda, só Vasco de merda. De 2011 pra cá que foi como eu comecei a ver futebol direito. Eu só vi Vasco de merda. O único ano bom que eu vi do Vasco foi 11 mais ou menos e 17. Foi os outros anos que o Vasco foi melhor ali. Fora isso, eu vi o 13 que foi rebaixado, o 15 que foi rebaixado, na verdade, 13 rebaixado, 14B, 15 rebaixado, 16B, o 20 rebaixado, 21B, 22B e 23 que o time foi mal na primeira parte do campeonato. E de todos esses anos, essa partida do Oliveira foi uma das piores que eu já vi na história do Vasco. Nem naquele Internacional 0 no Vasco eu vi um jogador tão ruim. Não sei se é um Vasco também vi alguém tão ruim quanto o Oliveira foi hoje. Porque aquele jogo ali foi um erro coletivo do time. Era um time coletivamente ruim. Hoje foi erro individual fraco. O time do Vasco hoje podia perder o Palmeiras? Podia ter um 1x0 Palmeiras, ou 1x1, ou 2x1, podia. Mas foi 3x0 desse jeito como foi, por erro do seu zagueiro Lucas Oliveira, que pra mim ele é tudo menos zagueiro de futebol. Tudo menos zagueiro de futebol. Eu não aceito o Diniz achar que Lucas Oliveira é titular de Vasco da Gama, é titular. O Carlos Coutinho não tá disponível? Já falei aqui várias vezes. Tinha Hugo Moura, tinha Freitas, tinha Lemos. Domingo, eu quero ver se ele vai meter o Lucas Oliveira de novo. Domingo é pra botar ou Lemos, ou Freitas, ou Hugo Moura. Se não botar nenhum, se ele botar o Oliveira de novo, é brincadeira palhaçada. É pra cobrar Diniz. É pra ir na coletiva alguém lá e cobrar o Diniz, porque não adianta nada. Não adianta nada você fazer 7 jogos bons e voltar com a teimosia de sempre. Parece que o Diniz faz de sacanagem. Parece que ele faz de sacanagem. Você tem 7 jogos excelentes seguidos aí. Aí depois ele vai querer pegar essa sequência de 7 jogos bons, vai falar assim, como é que o time jogou nos 7 jogos? Ele olha e fala assim, não, esquece, amassa o papel, bolinha, lixo. Como é que tu montava antes? Pega esse jogo aqui, como é que eu jogava antes? Pronto. E foi isso que ele fez pro Palmeiras. Parece que acabou o Diniz, ele foi dormir depois do Cruzeiro e acordou, e quando ele acordou antes desses 7 jogos, acordou com a mentalidade antiga dele. Parece que ele foi dormir, ganhei do Cruzeiro, dormiu. Quando acordou, olha como o time tá mal, como é que eu vou fazer pra recuperar? Parece que ele acordou no ano passado dele, ele acordou no antes dos 7 jogos. Que é tudo errado. Se era pra dar errado alguma coisa, foi nesse jogo de hoje. Caraca, mano, que estresse que esse Diniz me deu hoje, com a teimosia dele. E aí, o que você faz? Quando você vê que tá dando errado, o que você vai fazer? Deu errado a escalação do Vasco? Vamos atrás de recuperar pelo menos tenta fazer um gol ou 2 pra ficar melhorzinho ali. Tirar quem tem que tirar. Não, o que o Diniz fez? Tá dando merda. Tô nem aí. Que tome 20. Porque foi isso que ele fez. Deixando o Coutinho, Verrete em campo. Lucas Oliveira substituído só no segundo tempo. Então assim, ele literalmente tipo assim, já perdeu mesmo, então tome 20, não faz diferença. Não faz diferença? Vasco em 2020 caiu com saldo de gols. Caiu por saldo de gols. E Diniz acha que time não rebaixa por saldo de gols? A gente pode ficar fora de Libertadores, de Sul-Americana ou ser rebaixado por falta de gols, por saldo de gols. Então ficar nesse, tomar 3, tomar 20 é a mesma coisa? Não.
tomar 3 e ser 3-0 e 3-2 é totalmente diferente. Porque 3-2 você só perde 1 de saldo. Só perde 1 de saldo. 3-0 você perde 3 de saldo. 3 de saldo e 1 de saldo é diferente. Então você lá no final de campeonato você pode só perder 1 de saldo não cair, mas perdendo 3 de saldo cair. Então assim, tem que tomar cuidado nisso. Tem que tomar cuidado e prestar atenção. Preste atenção, você faz jogos excelentes, jogo que a gente fala assim, caraca, agora vai, o Vasco tá jogando o ácido do futebol. Depois tem jogo que você fala assim, caraca, isso aí é o quê? Pior time de Série C. Ô, Diniz, tem que parar com essa palhaçada, tem que parar de costas de convicção sua de meu futebol funciona sempre. Só consigo jogar com essa estratégia. Se eu for mexer, não vou mexer no estratégia, não. Tem que ser a minha estratégia. A minha estratégia é a única que funciona. Eu jogo dessa forma e eu vou jogar assim contra todos os adversários. Não dá. Você tem que se adaptar. Você tem que ver, contra esse eu vou jogar de forma X, contra esse eu vou jogar de forma Y, porque é assim que funciona o futebol. Você joga baseado no que o seu adversário, da forma que o seu adversário joga. Se o Palmeiras joga de forma amassando o adversário pra cima, buscando contra-ataque, buscando espaços, você não vai jogar de peito aberto, dentro do Allianz Parque. Porque o Palmeiras tem jogadores de velocidade, bom de drible. Você não vai jogar de peito aberto. Se você fizer isso, é pedir pra tomar gol, é pedir pra se fuder, é pedir pra morrer. É pedir pra morrer. Então assim, minha análise de hoje foi que o Vasco perdeu hoje. Totalmente na conta de erro do Diniz, de escalação do Diniz toda errada. E o ambiente ficou ruim depois de 70 milhões. Se de fato for confirmado que foi entregue o jogo, o culpado máximo é o seu Pedrinho, que é burro, idiota, que é de fazer uma baquice dessa, porque acabou aqui no final. Só o Palmeiras saiu ganhando porque 80 milhões ferrou o clima do Vasco, que mostra pros jogadores que o Vasco está sem dinheiro, que vai pegar um dinheirinho pra pagar eles agora e depois eles não vão saber se vão receber mais. O clima que fica ruim, o jogador joga mal e acontece isso, 3-0. Então, assim, se realmente foi isso, o Pedrinho é um idiota, porque nesse aí só quem saiu ganhando foi o Palmeiras, ganhou os 3 pontos e na liderança. Pro Vasco foi bom o quê? Ganhar um dinheirinho que vai pagar o jogador ali rapidinho ali, depois tem que devolver esse dinheiro pro Palmeiras, aí não consegue, aí vive uma bola de neve, os jogadores começam a não receber, começa a sair, e aí? Então acabou que se deu pro Palmeiras. Se não tem nada a ver isso, não tem nada a ver, 70 milhões com o que aconteceu em campo hoje, Diniz é o principal culpado, que só fez cagada bosta dentro do campo de hoje. Tudo de errado. O Diniz tem que parar, chegar em casa, reassistir Vasco e Palmeiras, depois comparar com o Vasco e Cruzeiro, Vasco e Bahia, Vasco e Flamengo e ver o que eu errei com o Palmeiras que eu acertei em outros jogos. Para domingo, a gente voltar a vencer, porque não pode perder a sequência. Vamos dizer que esse jogo aqui foi um jogo à parte, que era o Palmeiras que é líder, que é bom, que é o Palmeiras que tá brigando pela liderança, que é um time bom, que a gente já sabia que ia perder mesmo, que seja só isso. Que no próximo jogo já volta a ser o Vasco bom de novo. Porque se voltar a perder de novo e perder pra um time que tá ali na zona, que tá ali na briga, mais ou menos na briga ali com a gente, a pressão vem, vai começar a vir a torcida chiar, vai começar a pressão, os jogadores vão começar a sentir, e aí a vaca pode ir pro brejo. Então vamos ver se é só um jogo de hoje, e no próximo vamos ter que melhorar. Vamos parar de palhaçada. Vocês vão parar de palhaçada, vocês vão parar de bestagem. Vamos parar de bobeira, seu Diniz. Vamos começar a prestar atenção. A nossa sorte foi que o seguinte. Como é que terminou a rodada? Direção e Bragantino 1-1, bom pra gente, no sentido de que o Bragantino que tá na nossa frente não se distanciou, então eu acho que ainda tá próximo do Bragantino ali. O Vasco perdeu, que é o jogo do Vasco Palmeiras. Sport Fluminense 2-2, outro jogo bom, outro resultado assim, bom pra gente, no sentido de que o Fluminense ali é confronto direto, e também o Fluminense não tá numa boa sequência tão boa assim, ganhou o Botafogo, mas já voltou a tropeçar contra o adversário que era tecnicamente fácil, então era bom pra gente, bom pra gente ser resultado também, pensando em Copa do Brasil e também pensando em brasileiro, até porque o Fluminense não tá tão assim na nossa frente na tabela. Inter e Corinthians foi um excelente resultado, porque se um ganhasse, ia nos ultrapassar, quem ganhasse ia ultrapassar a gente na tabela, então 1-1 foi importantíssimo, que manteve os dois times abaixo da gente. Botafogo e Bahia não importa pra gente, não importa pra gente, e o jogo Santos e Grêmio foi 1-1, outro excelente resultado pra gente, porque nem deixou o Santos entrar na briga com a gente, e nem fez o Grêmio descolar da gente, então é importante esse resultado. Então assim, a rodada, o Vasco vai seguir a rodada, será uma rodada perfeita pro Vasco, ó, deslanchar. Mas como não aconteceu, como a gente perdeu, pelo menos a rodada nos ajudou a não desgrudar nem do pelotão de cima e nem voltar a pensar em lá embaixo. Então a rodada foi até que boa pra gente. No mais é isso, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho, para só vascaínas, que domingo de Diniz não invente, nós ganhe. Deixa nos comentários aqui, ó,
Como vocês acham que foi a partida do Vasco de hoje? Vocês acham o motivo da nossa derrota? Valeu, galera. Saudações vascaínas. Tamo junto.